Eu estava meditando sobre a palavra de Deus aqui para nós falarmos, né, a respeito. E me veio em mente sobre os intuitos do inimigo. Nós falamos de um poder superior dentro da programação, o qual chamamos de Deus, né? E cada um compreende, concebe a sua maneira. E existe um poder destrutivo, que cada um concebe da sua maneira. Para mim é o capeta, né? Na minha opinião. Cada um tem uma opinião formada sobre ambos. Agora a palavra de Deus nos diz assim que o inimigo das nossas almas, ele usurpou o ser igual a Deus. Por que isso? Para quem não conhece a história, né, o início disso tudo, o inimigo das nossas almas, ele era, a princípio, um anjo de luz, chamado Lucifer. Lucifer quer dizer anjo de luz. Ele era o regente da orquestra de Deus. Regente é aquele cara que fica com a batuta na mão, tipo Jean Reno, aquele maestro. André Rieu. E o que acontece? Ele, de repente, ele causou uma rebelião no céu. Um motim. Ele quis ser Deus. Aí, num dado momento, ele virou e falou assim: rapaziada, a partir de hoje, é a mim a quem vocês vão prestar culto, a mim a quem vocês vão adorar. Sou eu quem mando aqui agora. E uma terça parte quer dizer o quê? 3%. Né? De todos que ali estavam, aderiu ao que ele... Uma terça parte não, são 33%. Aderiu àquilo que ele propôs. Falou, beleza, estamos junto. Que eram anjos que tocavam para Deus. E foram destituídos. Satanás deixou de ser Lucifer, que era anjo de luz, e se tornou Lúcifer. E se tornou Satanás, que quer dizer anjo caído. E aqueles que eram anjos do céu, que tocavam para Deus, se tornaram o que conhecemos como demônios, né? E veja bem, isso não é nem pregando religião e nem contando uma história. Está na sua Bíblia evangélica, católica, está escrito. Agora veja como ele tenta imitar Deus. Lá no início ele quis ser Deus. E não deu certo, pagou o preço. Para ele não ter mais volta. Agora Deus fala para a gente na palavra dele o seguinte, ó. Depois que Deus formou tudo, os céus, a terra, tudo quanto nele há, no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E foi formando. Fez os outeiros, fez as aves, os animais e tudo mais. Aí ele formou o homem. E aí diz a palavra de Deus: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia e regava toda a superfície do solo. Um vapor subia e regava toda a superfície, como se fosse a neblina. Para quem não sabe, a primeira chuva que houve foi o dilúvio. Até então não chovia sobre a terra. Formou o Senhor Deus o homem.
do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Da mesma maneira que Deus lá, quando estava no céu, Lucifer falou, a partir de hoje sou eu quem mando. Ele quis ser Deus, ele quis fazer o papel de Deus. Ele causou uma rebelião no céu. Veja o que eu vou ler de novo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, só que era apenas, digamos, um boneco. Não tinha vida. Aí, daquele boneco, eu penso que pegou com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, e ó, ele soprou as narinas. O fôlego de vida nos trouxe a vida. Tenta visualizar essa cena. Deus pegando você no colo, com a cabecinha na mão, aquele boneco, inanimado até então. Ele juntar todo o amor dele. Ó, te arrepia. Você é constituído pelo fôlego de Deus. O fôlego de Deus te trouxe a vida. Olha a preciosidade disso. Até então você não tinha vida. E ele pegou de repente, ele encheu os pulmões e com todo carinho ele despejou, esvaziou todo o amor dele nas suas narinas. Com cuidado. E você passou a ser alma vivente. Olha a preciosidade disso. Da mesma maneira que diz na Bíblia, foi feito o homem à imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira que o inimigo lá tentou ser Deus, fazer igual a Deus, ele fez também. Por quê? Porque uma vez que ele foi destituído como regente da orquestra de Deus, um anjo caído, para ele não ter mais perdão, para ele não ter mais volta, está condenado. Ele não tem como se vingar de Deus. Ele se vinga através da imagem e semelhança de Deus. De você. De mim. Do Jardim do Éden. Aí o que acontece? Quando o inimigo quer ser igual a Deus, só que você não tem esse entendimento, ele tenta imitar Deus para acabar com a tua vida, e muitos são o que ele acaba. Por onde que Deus soprou? Nas narinas, está escrito na palavra. Por onde que você aspira a cocaína? Quantas pessoas não recebem pelas narinas aquilo e morrem? Você enche seus pulmões com aquilo. Por onde você inala, o crack, a maconha, ele tenta usurpar ser igual a Deus. Mas não é para te dar vida, é para te dar morte. Do mesmo jeito que você está inalando a morte. Não é o fôlego de vida. Seus pulmões não estão sendo preenchidos, inflados, os seus alvéolos pulmonares, com o fôlego de Deus. É com a substância da morte.
E ele tenta em tudo imitar Deus. Por que eu falo isso? O teu nome está escrito, uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, no livro da vida. Existe o livro da vida, onde consta o seu nome. Deve ser um livro muito grosso. Glória a Deus por isso. Porque são muitas vidas ali escritas. Mas chama-se livro da vida. Quer ver uma outra coisa? Aonde é o ser igual a Deus? Existe uma pessoa que eu não vou citar nome, que pertence a uma nova ordem mundial. Porque eu não posso pregar religião nem nada, ou falar mal de alguma religião. Mas essa pessoa já confessou ser de um lado oposto. Podre de rico. Eu acho que é o jovem mais rico do mundo. E ele não inventou o livro da vida. Mas são muitos os que têm sido enredados pelo livro que ele criou. Só que não chama livro da vida, chama livro da face. Livro azul. Facebook. Da onde vem a maior ostentação de luxo? Onde é que você consegue compartilhar status, luxúria, ostentação? Rede social. É a Bíblia de Satanás aquilo. Da onde vem a maioria das brigas, discórdias entre casais? É Facebook. Aonde a pessoa trabalha o mês inteiro para comprar um iPhone, faz questão de tirar uma selfie na frente do espelho para aparecer a maçãzinha ali, e em casa está passando necessidade. Tira foto, você vê que o fundo da parede nem reboco tem. Vai numa loja, coloca uma roupa bonita, blusa da Tommy, pá, todo bonitão, pum, tira a foto, pum, devolve, não tem dinheiro para pagar, mas bota na rede social. Só para ostentar, para aparentar, mentira. O diabo fala que, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. João 10:10 está escrito. É tudo mentira. O casal tá brigando, saindo na porrada, um com o outro, marido, mulher, pai, mãe, filho. Aí vai lá no momento de 5 minutos de trégua, tira a foto sorrindo, posta lá, mas em casa tá um inferno. Não se tem paz. Através da mentira, está tentando ser igual a Deus, porque inventou aquele livro. Marcão está sendo crente, corolla, tá? Não. Fanático? Não. Basta enxergar o que é aquilo. Tenha olhos espirituais. É engano puro. Deixa de colocar alimento dentro de casa para poder ostentar numa rede social. Por quê? Porque eu não me sinto bem. Eu não me agrado do que eu sou. Mas o meu ego vai inflar, porque eu vou ver ali um monte de curtida. Eu tenho 5.000 seguidores que seguem a mentira que eu sou. Esse personagem que eu interpreto. Isso me infla. Me seguem, gostam do que eu faço. Curtem, comentam. Eles conseguem preencher o meu ego abalado. E eu não estou enxergando que isso está sendo mero engano. E é dessa maneira que ele age. Ele engana a gente. E a gente se enreda. Então a gente tem que orar e vigiar. A gente tem que ter olhos espirituais. Para não cair nesse laço, para não cair nessa rede. Sou contra? Não sou contra. Mas eu sou a favor da sinceridade e da transparência. Eu não posso deixar aquilo reger a minha vida, mas sim isso daqui. Isso tem que reger minha vida. Você postar uma foto, você interagir, legal. Você brincar ali, legal. Você ter laços de amizades por ali, legal. Mas não deixar aquilo reger minha vida. A minha vida tem que ser regida pela palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, Salmos de Davi, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Porque eu cansei de morar no barraco do capeta. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. É isso que a gente tem que fazer. Pedir para Deus tirar dos nossos olhos o que nos impedem de enxergar espiritualmente. Porque os nossos olhos carnais, humanos, vão enxergar aquilo que a nossa carne deseja. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma guerra espiritual. O teu corpo deseja, teu olho anseia, teu ouvido ouve coisas do mundo, mas a tua alma quer as coisas de Deus. Então a gente tem que se render, rendição, parar de lutar consigo mesmo, se render para Deus. Terceiro passo, decidimos entregar nossas vontades, nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Porque senão o final é só frustração, é dor, é vazio, é desespero, é depressão. Agora as coisas de Deus preenchem. Eu falo para vocês essas coisas, eu me sinto tão preenchido falando de Deus, é tão gostoso falar das coisas de Deus, que não tem dinheiro, não tem abastança financeira, coisas que o mundo oferece, que dá essa paz que as coisas de Deus dão. Veja bem, que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas da graça? De modo nenhum. Havemos de pecar por não estar debaixo da lei, mas da graça? O que é a lei? A lei é a lei do homem, aquela que condena. A graça é a misericórdia. Já que eu não estou diante da lei do homem, que vai me jogar numa prisão, estou debaixo da misericórdia de Deus, eu posso pecar? Não, de modo algum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos, para que lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis ou do pecado para a morte ou a obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido vós escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Libertado do pecado. Fomos libertados do pecado, mas a gente paga a consequência do nosso erro do pecado, segundo a justiça que nos é imputada pelo mundo. Não é porque você parou de ser, por exemplo, um criminoso, e você cometeu um crime, a casa caiu, você foi pego, que você vai deixar de ser julgado e condenado pelo seu erro. A justiça do homem existe e prevalece. Agora, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servires a justiça, em justiça para a santificação. Quando éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Que fruto tinhais outrora das coisas que hoje você se envergonha? Qual foi o fruto que agiu no uso da droga, da bebida, do crime, da prostituição, tudo aquele monte de coisa? Qual foi o fruto que você colheu daquilo? Um fruto gostoso de comer? Um fruto doce? Apanhado ao seu tempo? Degustado? Não. Você colheu algo que caiu no chão, despencou, podre, feio, sem gosto. Esse é o fruto das coisas que hoje devemos nos envergonhar, que é aquilo que nós cometíamos outrora. E que fruto tinhas? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É muito conhecido esse versículo. O salário do pecado é a morte. O fruto daquilo que você cometia é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom que você não paga. E é uma vida eterna que você vai ter. Veja bem. Sabemos que todas as coisas concorrem, algumas Bíblias dizem, cooperam,
Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo aquilo que você passa durante a sua vida de dificuldade no dia de hoje, aquilo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para a tua vida. Vai servir de aprendizado. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é porque você parou de usar, de beber, de fazer um monte de coisa errada, que a tua vida vai ser um mar de rosas, não. Mas tudo aquilo que acontecer de dificuldade no teu dia a dia, vai servir como crescimento, vai servir como aprendizado para você crescer, para você ser uma pessoa melhor, para você crescer na dificuldade, porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois o que dantes, ou seja, o que antes conheceu também, os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. A vocês. Chamou, predestinou e justificou. Ou seja, você foi justificado. Teus erros já eram, nova criatura. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é momento de abrirmos os olhos. É o momento de buscarmos as coisas que vêm do alto. Porque as coisas que não vêm do alto, que vêm daqui, ou que vêm de baixo, acabaram com a nossa vida. Eu conheço pessoas que um tiro, uma carreira de cocaína, essa pessoa teve um infarto fulminante, uma parada cardíaca. Uma. Só para experimentar. Bum. E morreu. Não é Não é o fôlego da vida que foi soprado. Foi a substância da morte. Quanta substância da morte você não soprou? Deus fala para você nesse momento, era para você estar morto. Você. Dentro de um motel. E Ele teve misericórdia da tua vida. Até arrepia. Ele me mostra. Era para você ter sido achado morto dentro de um motel. Então vamos dar graças a Deus. Porque Ele nos ama. Amém, rapaziada? Amém.